Olá, meu nome é Guilherme Werner, eu sou sócio consultor da Brain. Hoje nós estaremos aqui divulgando para você mais um dado da cidade de Florianópolis, como a cidade de Florianópolis e as suas adjacências performaram ao longo de 2020. Entenda como a cidade performou, fique por dentro do mercado com a Brain e veja o vídeo a seguir. Roda a vinheta. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, amigo empreendedor imobiliário aí de Florianópolis e região, você que está inscrito no nosso canal, lembrando, se você ainda não tiver, se inscreva, são dezenas de conteúdos compartilhados de forma gratuita aqui, sempre com o objetivo de a gente democratizar cada vez mais os dados imobiliários do país. Mas o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é uma queda bem perceptível no volume de empreendimentos lançados na Grande Florianópolis, né? Floripa, São José e Palhoça, né? As três cidades de forma conjunta tiveram uma queda significativa no volume de empreendimentos lançados, como vocês podem ver nesse slide. Foram 11 empreendimentos na média por trimestre lançados na região, o que dá um acumulado de 43 empreendimentos. Olha que se nós compararmos com o que foi lançado ao longo de 2019, como vocês podem ver, caímos quase que pela metade, né? Foram 81 empreendimentos lançados ao longo de 2019, entre horizontais, verticais, residenciais e salas comerciais, e em 2020 isso caiu pela metade. Lembrando que isso foi um fenômeno que ocorreu praticamente em todas as grandes cidades brasileiras, talvez não de forma tão evidente e tão efusiva como aqui na Grande Florianópolis, mas houve uma natural redução no volume de empreendimentos lançados por razões óbvias do que vivemos em 2020. Muita gente segurou o seu lançamento, ainda que as vendas, vamos ver daqui a pouco, tenham performado bem ao longo do último ano. Se empreendimentos caiu pela metade, em unidades também caiu praticamente na mesma proporcionalidade se comparado o volume de unidades lançadas em 2019 contra o volume de unidades lançadas ao longo de 2020. Em 2019 foram praticamente 6.500 unidades lançadas na Grande Florianópolis e em 2020 esse total somou pouco mais de 3.000, foram 3.160 unidades, onde o grosso, né, onde o grande volume de unidades foram lançadas ao longo do terceiro trimestre, somando aí suas 1.146 unidades, das quais 456 eram horizontais. Então, na mesma proporcionalidade praticamente da queda de empreendimentos, também se deu a queda de unidades lançadas, que não necessariamente cairia numa mesma proporcionalidade se tivesse sido menos empreendimentos lançados, mas com mais unidades por empreendimento. Mas se tem um dado que a gente gostaria de mostrar que aumentou ao longo de 2020, é esse dado que eu vou mostrar para vocês agora. O volume de vendas foi excepcional na Grande Florianópolis ao longo de 2020. Vimos vários lançamentos, temos vários clientes parceiros na região que foram muito bem sucedidos em produtos muito bem localizados, muito bem colocados, muito bem conceituados, fazendo com que de forma agregada chegássemos aí a um volume interessantíssimo de unidades vendidas ao longo de 2020 na Grande Florianópolis. Se comparar apenas o terceiro trimestre, que já tinha sido um ótimo trimestre em volume de vendas, com o quarto, tivemos um aumento de 19% no volume de unidades vendidas. Foram 1.750 unidades vendidas apenas entre outubro e dezembro de 2020, onde a grossa maioria se deu em apartamentos residenciais. Dessas 1.750 unidades, aproximadamente 1.545 eram apartamentos. Isso representou, como eu disse, um crescimento ao longo do terceiro trimestre, ainda que, se a gente olhar ao longo de 2020, o primeiro trimestre foi excepcional. Foram 3.000 unidades escoadas na Grande Florianópolis ao longo do primeiro trimestre. Ou seja, fechamos 2020 na Grande Florianópolis com o sentimento de que nós tivemos um bom ano. Em meio a um caos mundial, a Grande Florianópolis performou bem em volume de unidades vendidas, e esse é o sentimento que a gente tem justamente conversando com players locais, com incorporadores orientados mais a alto padrão, com loteadores, com empresas que atuam mais na borda da cidade, com produtos mais econômicos, né, sobretudo no continente e nas cidades adjacentes.
Esse é o sentimento que a gente viu na cidade, um sentimento de que o volume de vendas foi bem expressivo e a colocação de novos produtos não se deu da mesma forma, até porque a gente sabe de todas as restrições, de todas as possíveis morosidades para se obter o licenciamento de algum produto imobiliário na região. Se tem algo positivo nessa maior morosidade na aprovação e no licenciamento de obras na região, no estado, às vezes como um todo, é justamente essa autorregulação dos níveis de estoque da cidade, que faz com que a gente entre nesse 2021 de forma mais tranquila para colocar novos produtos na rua. É esse nível de estoque que a gente vai mostrar agora a seguir para vocês. Como disse há pouco, os níveis de estoque estão condizentes com o porte populacional da Grande Florianópolis e, sobretudo, com o volume colocado, o volume lançado entre Florianópolis, São José e na Palhoça, fazendo com que os níveis de absorção percentual do que foi colocado perante o estoque atual sejam positivos. A Grande Florianópolis, o agregado desses 3 municípios no mercado vertical, a gente tem, obviamente, detalhamentos de mercado horizontal, comercial, por região da ilha, continente, por cidade, mas aqui, até para que vocês consigam acompanhar o vídeo na íntegra, a gente vai resumindo os principais highlights da cidade e da região. Desta forma, faz com que o agregado das 3 cidades tivesse, ao final de dezembro, exatas 5.000 unidades à venda perante as mais de 37 mil que foram colocadas, ou seja, 13% do que foi lançado está à venda. Lembrando que essas 37.200 unidades lançadas estavam dispersas em 404 empreendimentos espalhados nessas 3 cidades. Florianópolis em si, considerando continente e ilha, chegou ao final de 2020 com pouco menos de 2.700 unidades em estoque, para as mais de 19.500 que originalmente possuíam nos 252 empreendimentos que estavam à venda ao final de 2020 na cidade. 13,7% de disponibilidade, uma baixa disponibilidade para o que foi lançado. São 2.657 unidades, somando apartamentos, salas comerciais e lotes em condomínio. E esse estoque, importante salientar, como vocês estão vendo aqui na tela, isso tem uma dispersão entre Florianópolis, São José e Palhoça, mas vamos olhar aqui e verbalizar um pouco mais sobre Florianópolis. Esse estoque está bem concentrado, né, nos padrões ali médio, alto e luxo, que contemplam tickets médios de 400 a seus 2 milhões de reais, né? Veja que o padrão luxo tem aí 442 unidades à venda na cidade de Florianópolis e o padrão alto 444. Lá na outra ponta inexiste o mercado econômico, nós sabemos bem, seja pela escassez de terra e até pelo alto custo da terra na cidade, mas chama atenção também um volume menor de unidades especiais, que são as unidades mais compactas, né? São os padrões de estúdios, lofts e um quarto na cidade de Florianópolis. Existem 284 apartamentos com esta especificidade, existiam, né, ao final de dezembro de 20, à venda na cidade. Será que não cabe mais? Será que numa região central, né, ainda que a escassez de terreno esteja cada vez mais presente, isso não caiba? Ou será que no continente, em alguma região, será que no estreito não cabe um produto desse? Enfim, esses grandes números servem justamente para nortear as principais movimentações do mercado. E aqui a gente vê uma grande concentração do estoque na cidade de Florianópolis, justamente enquadrada, por óbvio, em padrões ali alto e luxo. Por fim, para encerrar, qual que é o preço médio da cidade? Florianópolis trabalha hoje a um preço médio de R$10.000. Se passarmos uma régua em toda a oferta ativa da cidade, teríamos, portanto, um preço médio de R$10.000, que varia no econômico de 3.000 ao super luxo a 17.200, muito mais concentrada nas regiões ali da Beira-Mar Norte e também em alguns bairros e algumas regiões mais vocacionadas ao alto padrão e também a uma demanda de segunda moradia que a cidade naturalmente possui. Então temos ali uma grande elasticidade de preço a depender do padrão de produto, mas se passarmos uma régua na cidade, temos um preço de R$10.000, que só para comparar, Palhoça apresenta um preço médio hoje de R$4.100, que possui produtos à venda até o padrão alto, não possui hoje unidades à venda direto com o incorporador acima de R$1 milhão, e São José possui um preço médio
acima na Palhoça, por óbvio, mas um preço médio equivalente quase à metade do que é o preço médio da cidade de Florianópolis, trabalhando, portanto, a R$ 5.400 o metro quadrado. A você, amigo empreendedor de Florianópolis, a você, loteador, incorporador que atua aí na grande Florianópolis, espero ter contribuído com esses pequenos highlights aqui para vocês sobre as principais movimentações da capital catarinense, essa cidade, essa região tão querida que a Brain tem o prazer de atuar e trabalhar com muitos clientes há muito tempo e que a gente vê que tem boas perspectivas que se desenham aí para o ano de 2021. Esse foi mais um Fique por Dentro do Mercado. Lembre-se, inscreva-se em nosso canal, acompanhe os relevantes conteúdos e recorrentes conteúdos que a Brain Inteligência Estratégica tem proporcionado para você, agente do mercado imobiliário. Até uma próxima.